Então, gente, só para aqui fazer um tratamento um pouquinho mais calmo da parte de interrupções, que é o sensoriamento que vocês vão fazer de velocidade, tá? Deixa eu tirar aqui, depois eu remonto com cuidado. Então, na verdade, o que eu estou falando com vocês é o uso do sensorzinho aqui de velocidade e de interrupções, os dois juntos, tá? O sensorzinho aqui de velocidade, eu acho que eu falo aqui depois dele, tá? Deixa eu ver se está depois, se está antes, uma ótima pergunta. Mas não importa aqui a ordem, eu comento, tá bom? Depois eu falo do sensor, primeiro deixa eu usar interrupções. Na prática, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai começar a trabalhar com esse sensorzinho aqui, justamente, tá? Só que o que a gente quer fazer com esse cara? Eu quero, essencialmente, como é que a gente colocaria, né? Se vocês olharem o sensor nessa posição aqui que eu estou tentando exibir na câmera, aqui dentro iria a roda dentada. Vocês têm que posicionar corretamente, aí vai ter que ter um cuidado na hora de posicionar o motor e o sensor, né? Mas a roda dentada aqui vai passar por dentro aqui desse sensorzinho aqui que eu estou destacando com os dedos, tá? E em razão dela passar ali dentro, a gente vai ter a contagem de quantos ciclos de interromper o feixe luminoso infravermelho a gente tem nesse sensor. Aí vocês têm que ver quantos furos a roda tem, se a roda tem só um furo, se ela tem vários furos, para vocês conseguirem chegar numa conclusão da velocidade por minuto, né? Que a gente quer o RPM, na realidade, rotações por minuto. Bom, mas para fazer a contagem de quantas interrupções a gente vai ter nesse sensor, eu não vou ler o sensor, eu não vou ler o pino do sensor. Eu vou usar aquele mecanismo que eu tinha comentado com vocês lá no final da aula passada, que é o mecanismo de interrupções, que nesse caso é o mais adequado. Por quê? Porque eu quero garantir que sempre que exista a interrupção aqui do feixe do meu sensor, eu faça a contagem. Eu não quero que aconteça a interrupção do feixe e por eu não estar lendo o pino, eu perca a leitura, vocês entenderam? Porque existe essa chance. Se eu não estou lendo diretamente o pino, existe a chance, eu estou me arriscando essencialmente, tá? A fazer o quê? A estar perdendo uma eventual indicação da interrupção dele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter um cálculo errado a respeito da velocidade do meu motor. Então, nesse tipo de situação, justamente, é que a gente usa aquele mecanismo de interrupções. Então, o mecanismo de interrupção, pessoal, é diferente de eu realizar a leitura. Quando eu fico repetidamente fazendo a leitura de um pino, que é o que a gente fez com botões até agora, com o nosso teclado, com outros dispositivos, tá? Quando eu fico fazendo repetidamente a leitura do meu pino, essencialmente, eu estou fazendo o que a gente chama de uma programação em modo de varredura ou de pooling. A gente chama isso de fazer o pooling dos dispositivos. Basicamente, o que eu tento fazer no meu código? Eu tento fazer o meu código executar o mais rápido possível para garantir que eu faça a leitura mais frequente possível dos meus pinos e dos meus sensores, tá? No caso aí dos meus botões ou do que quer que exista ali dentro do nosso dispositivo. Quando eu uso o mecanismo de interrupção, eu faço um sistema diferente. Basicamente, usando interrupções, eu estou criando um dispositivo em hardware, ou seja, ele não depende da execução de software algum, tá? Onde esse dispositivo em hardware, mediante a ocorrência de um certo evento, ele interrompe o processador, ou seja, ele diz para o processador o seguinte: para a execução daquilo que tu está realizando, e executa uma rotina especial, específica para essa situação indicada pelo hardware. Então, com isso, eu garanto a menor latência possível, a maior velocidade possível no atendimento a um certo evento produzido pelo meu dispositivo, tá? Então, na prática, eu deixo que o meu microcontrolador atenda com a máxima velocidade possível, com a maior velocidade possível, o meu hardware externo. Então, em suma, eu vou sempre usar interrupções quando a leitura, quando a comunicação, quando o processamento do meu dispositivo de I/O tem que ser feito da forma mais eficiente possível, que é o caso aqui de controle de velocidade, tá? Buenas. Na prática, então vocês têm que lembrar disso, tá? É esse carinha aqui que vai ser conectado no nosso Arduino. O nosso Arduino, o nosso Atmega 2560, ele tem lá em alguns pinos um circuito específico para fazer o processamento de interrupções. Aí ele vai pegar o sinal vindo desse cara, independe de qualquer software, ele está fazendo isso continuamente, é um hardware, tá? É físico. Ele vai processar o sinal desse cara e, dependendo da condição que vocês programaram esse hardware, ele vai indicar para o processador: para o que tu está fazendo, que tu tem que atender alguma coisa relacionada ao dispositivo XYZ. Tá?
Então, a gente troca aí a nossa lógica de programação, que fica numa lógica cá entre nós bem mais inteligente, tá? Bom, para que a gente utilize interrupções, para começo de história, a gente vai ter que criar uma função que a gente chama de função ISR. Esse tipo de função são funções especiais, tá? São funções que são criadas especificamente para fazer o atendimento a interrupções. Quais são as características dessa função? São funções que não admitem nenhum parâmetro, então, e não vão retornar nenhum valor. Então, vão ser funções com essa característica. Void, algum nome, abre parênteses, fecha parênteses. Notem que não tem nenhum parâmetro ali dentro. Teoricamente, vocês têm que fazer com que as funções de atendimento a interrupções sejam o mais rápido possível. Por quê? Duas coisas. Porque vocês estão interrompendo o programa normal de vocês pararam a execução do programa, tá? Então, primeiro ponto, né? Vocês têm que retornar para a execução normal do programa de vocês. Segundo, porque vocês pode estar acontecendo outras interrupções que têm que ser atendidas. Então, não adianta ficar lá 1 minuto fazendo a rotina da interrupção. Normalmente, a rotina da interrupção, ela mexe em uma outra variável, já toca a ficha, já continua o processamento normal, tá? Justamente para que outra interrupção seja atendida, a interrupção que vocês estão processando atualmente tem que ser finalizada. Então, de novo, funções de interrupção têm que ser curtas, rápidas, tá? E a ordem de atendimento depende da prioridade estabelecida para a interrupção, tá? Além disso, que eu já tinha comentado lá no final da nossa aula, tá? Não tem função milhas dentro de função de atendimento à interrupção, não funciona. E não tem função delay dentro dessas funções de atendimento à interrupção. Vocês não devem usar nem milhas nem delay. Na verdade, vocês não deveriam usar qualquer tipo de atraso, tá? Se vocês precisarem, com muito critério, vocês podem usar essa função, delay microseconds, tá? Que ela é a única das funções das bibliotecas Arduino que vai funcionar corretamente dentro das funções de atendimento às interrupções. Último comentário. Qualquer variável que vocês queiram que essa função passe para o mundo exterior, ou seja, que não fique restrita dentro dela, tem que ser uma variável global, e essa variável global necessariamente vai ter que usar essa diretiva volatile, tá? Então, por exemplo, eu quero mexer no conteúdo da variável A dentro da função da interrupção, e essa variável A vai ser usada pelo meu programa principal. Então, eu tenho que botar volatile antes do tipo de variável, tá bom? E cuidem os pinos. Quais são os pinos suportados? Arduino Uno, Nano e Mini. Pinos 2 e 3, somente esses dois pinos, tá? Arduino Mega, que é o Mega 2560, que é o caso de vocês. Pinos 2, 3, 18, 19, 20 e 21. Então, a gente tem aqui, basicamente, 6 pinos para trabalhar com interrupções. Então, são pinos bem específicos, tá? Deixa eu passar o avião aqui, desculpe. Em termos de trabalho com as interrupções, é extremamente simples, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai determinar qual função vai atender a interrupção. E a gente usa essa função aqui, a taxa interrupt, para indicar qual é a função que vai atender a interrupção XYZ. Então, como é que eu uso essa função? Neste formato aqui, ó. A taxa interrupt, aí eu vou usar essa funçãozinha digital pin to interrupt, daí eu indico o número do pino, lembrando que o número do pino tem que ser um desses pinos aqui em questão, beleza? O nome da função e o modo que eu quero trabalhar a interrupção. Tá? Então, isso daqui é só para mapear o pino físico para a interrupção que a gente quer usar, porque, na verdade, quando a gente cria interrupções no Zatmega, eu não indico realmente o pino, eu indico qual é a interrupção que eu quero trabalhar, e essa interrupção está internamente no hardware associada ao pino. Tá? Então, na prática, existe essa vinculação aqui entre a interrupção e o pino que eu quero trabalhar. Então, vocês teriam duas alternativas, né? Vocês poderiam usar essa funçãozinha aqui, a taxa interrupt, indicando qual é a interrupção, int.0, int.1, tá? Dependendo do int.2, se for o Arduino Mega. Ou se vocês não quiserem decorar qual é o pino que está vinculado a qual a interrupção, só usem essa função que automaticamente ela faz a conversão, tá? Então, aqui, basicamente, a gente tem o vínculo das interrupções com os pinos, tá? Então, notem que não é uma coisa óbvia, né? Então, por exemplo, enquanto a interrupção 1 no Arduino Mega está no pino 3, a interrupção 2 está no 21, a interrupção 3 está no 20. Eles criaram de acordo com o necessário. Depois eu vou voltar aqui para essa questão aqui da lista de interrupções, tá? Em termos de modo,
Basicamente, eu estou dizendo o que deve acontecer com o sinal elétrico, tá? No pino da interrupção, para que a interrupção seja gerada. Então, por exemplo, se o sinal estiver em nível baixo, eu gero a interrupção. Se o sinal trocar de valor, ou seja, ir de baixo para alto ou de alto para baixo, eu gero a interrupção. Se o sinal estiver na borda de subida, passou de baixo para alto, gera a interrupção. Se o sinal estiver na borda de descida, passou de alto para baixo, gera interrupção. Perfeito? Então, aí, com isso, a gente vai ter a indicação do que deve acontecer fisicamente com o sinal elétrico para que a interrupção seja gerada. Depois eu vou mostrar um exemplo aqui mais simples do que esse daqui, tá? Então, a test interrupt vincula a função a uma certa interrupção e a um certo modo de interrupção. E o detach interrupt é só para desvincular. Perfeito? Eu quero liberar aquele pino porque eu não quero mais trabalhar com aquela interrupção. Além do attach interrupt, do detach interrupt, eu vou ter a função no interrupts, que serve para desligar todas as interrupções, tá? Eu quero fazer um processamento que não seja interrompido por ninguém. E eu tenho o inverso, que seria a função interrupts, que serve para ligar todas as interrupções. O padrão, quando eu crio uma interrupção, quando eu uso o attach interrupts, é que as interrupções iniciem operando normalmente, tá? Então, vocês devem ter esse cuidado. Então, eu vou mostrar um exemplinho aqui que vai resolver boa parte dos nossos problemas. Antes de eu mostrar esse exemplo, só deixa eu voltar aqui a falar do sensorzinho. Então, o sensorzinho de velocidade que vocês vão usar, que é uma coisa desse tipo, que é exatamente o que eu estava mostrando aqui, tá? Se vocês forem ver, é esse carinha aí, ok? Nada impede que vocês usem outro, mas, novamente, né, tomem o cuidado de saber o que vocês estão usando. Basicamente, esse sensorzinho aqui que a gente vai usar, que é uma forma de monitoramento de velocidade por encoder óptico, tá? Isso daqui existe, na realidade, tá, pessoal? Não estou dizendo que é o melhor, que é o pior, é uma das formas, tá? Tem outras formas, tem encoder por sensor de efeito Hall, que talvez seja até mais interessante, tá? Mas aqui, de uma maneira mais simples, o que eu podia fazer aqui para vocês era isso. Daria para fazer por sensor de efeito Hall, talvez até ficasse melhor, tá? Mas, bom, vamos usar esse carinha que é o que a gente tem. Basicamente, o jeito que a gente usa esse encoder aqui é o quê? Eu tenho um discozinho que tem furos que ele interrompe ou não o feixe infravermelho que tem entre esses dois caras. Tá? Então, pensem aqui, ó. Não, obviamente, é impossível a gente ver mesmo operando, né? Sem um dispositivo adequado de visualização. Mas aqui tem um emissor infravermelho e um detector infravermelho, tá? Normalmente, a gente tem um feixe de luz ali normal. Se eu colocar alguma coisa no meio, eu gero uma interrupção do feixe. Aí eu posso contar quantas interrupções aconteceram. Dependendo de quantas interrupções aconteceram num disco que está girando ali no meio, eu tenho, obviamente, a velocidade do meu motor. Tá? Esse encoderzinho aqui, ele usa esse optointerruptor, MOX-CH22A, tá? Ou algo similar, e usa um amplificador operacional que é o LM3293, que está funcionando como um amplificador comparador. Tá? Então, ele opera ou em saturação ou em corte. Ok? Buenas. Então, tá aqui o shieldzinho. Quais são os pinos que vocês devem usar? Então, guardem a dica aí, tá? Vocês vão usar o pino VCC, pode ser o 5 volts. Aqui tá diferente do meu shield, já vou dizer, tá? Cuidem, porque essa foto aqui não corresponde a esse carinha que eu tenho em mãos, tá? Mas, em suma, vai estar identificado ali o pino VCC, o pino GND e o pino D0. Vocês vão usar o D0, tá? Então, como é que é o princípio aqui? Quando o feixe de luz é mantido constante, a saída D0 está em nível baixo. Quando o feixe de luz é interrompido, a saída D0 vai a 1. Então, na realidade, o que a gente entende disso? Que quando eu tiver interrupção, eu vou ter uma borda de subida, vai passar de 0 a 1. Né? Cada interrupção eu vou ter uma borda de subida. Lembrando, né, que, de novo, se não tem interrupção é nível baixo, se tem interrupção é nível 1. A gente só quer contar quantas interrupções acontecem, a gente pode processar borda de subida sem maiores problemas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês hoje por que do filtrinho RC, tá? Vocês vão ver. Então aqui, pessoal, eu vou fechar aqui. E aí, eu vou mostrar primeiro aqui, vocês vão me dar um segundinho só. Eu vou mostrar primeiro aqui Desculpe. Eu tenho que iniciar aqui, eu vou ter que usar meu celular, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Deixa eu até tirar
Eu vou brincar aqui, eu vou até tirar o meu capacitor e resistor lá, tá? Deixa eu conectar. Deixa eu abrir aqui, só para mostrar a plaquinha. Vai ter aqui embaixo uma aula de circuitos, vocês não deem bola para aula de circuitos. Vocês já vão entender por que eu tô falando. Não, não é isso daqui. Tá, agora sim. Então aqui. Tá, eu vou mostrar o 6. Deixa eu ligar a luz aqui que eu acho que fica melhor. Se ficar ruim de ver, vocês me avisam, tá? Então aqui estamos improvisando, tá, pessoal? Então tenham um pouco de paciência aqui com o professor. Tá. Começamos o compartilhamento, tá? Então aqui, pessoal, onde é que eu botei o sensor? Tá aqui, tá? Aqui vocês estão vendo o quê, né? Vocês estão vendo o meu Arduino ali, concordam? Um monte de fios, né? Então, primeira coisa, vocês me perdoem, eu vou só botar o celular aqui. Na verdade, eu vou ver se eu consigo fazer aqui sozinho essa operação mágica aqui, tá? Eu vou pegar mais um fiozinho aqui. Deixa eu ver se eu acho o fio certo. Jumper certo, tá? Achei. Então, agora eu desliguei, tá? O que vocês estão vendo aqui a minha conexão? Se vocês forem ver ali... Deixa eu alterar o foco aqui do software, só um segundinho. Tá? Se vocês forem ver aqui... Eu liguei ali um fio no pino de 5 volts, o vermelho está no 5 volts e o marrom está no terra. Conseguem ver isso? Hein, gente? Sim ou não? Sim, confirmo. Tá, maravilha, tá? Então aqui a gente tem pino 5 e pino GND, perdão, e pino de 5 volts. Vou ligar esse outro fio aqui no pino 0, 1, 2, 3. Lembrem-se, eu tenho que usar um dos pinos suportados pelo nosso Arduino, né? Deixa eu tirar aqui para ver se para vocês identificarem. Então liguei ali no pino 13, vocês estão vendo. Quais os pinos? Qualquer pino que eu tenha interrupção vinculada, perfeito? Mas tem que ser um pino que suporte interrupção. Então agora só um segundinho. Vou ligar aqui tudo na plaquinha, tá? Depois eu mostro aqui para vocês, mas é uma mão só, né? Então não dá para fazer tudo junto, tá? Eu vou ligar aqui, certo? Então, vocês estão vendo aqui que eu fiz a ligação na minha placa. Deixa eu de novo mexer no foco desse cara aqui, tá? Então, aqui, ó. Meu Deus. Acerta foco, criança. Tá muito perto. Deixa eu desligar a luz, de repente, fica... que ele se acha mais fácil. Só um segundinho. Não tá conseguindo hoje fechar o foco, tá? Mas não é nada de muito espetacular, ó. D0 GND VCC. Não sei se vocês estão conseguindo ver agora, tá? Ele tá perdendo e ganhando foco. D0 GND VCC. Liguei ali os 3 jumpers naqueles pinos. Maravilha? Então fizemos a nossa ligação, tá? Então aqui eu vou desligar momentaneamente. Deixa eu parar aqui. Então, do ponto de vista físico, o que é o que eu fiz? Só liguei o sensor, tá, gurizada? Não tem nada espetacular aí no meio da história. Deixa eu... Tem que fazer uma troca aqui rápida. Só um segundo. Nada de espetacular foi feito. Maravilhoso. Então aqui... Fala. O A0 serve para quê? O A0 seria se tu quisesse usar a saída analógica do comparador. Tá? Mas eu não recomendaria, a princípio, vocês fazerem isso, tá? Tá. Ok? Então, não é necessário sair usando ele agora, tá? Aí tu poderia usar analógico em razão do nível, só que aí tu não usaria com interrupção, entende? Então, necessariamente, para vocês usarem interrupções, vocês têm que estar fazendo o trabalho com ele. Eu vou compartilhar agora a tela inteira aqui. Eu não sei como é que vai funcionar, vamos ver, porque eu tenho 2 monitores. Só um segundo. Se ele vai compartilhar. Tela 1, essa tela que eu quero compartilhar. Vocês estão vendo aí o Arduino? O IDE? Eu vou fazer do zero esse negócio, tá? Eu vou fazer do zero. Eu já tinha feito aqui, obviamente, para testar, mas eu vou criar tudo do zero, tá? Então, aqui eu apaguei meu código, vou fazer o código de novo. Então, primeira coisa, tá? Eu tenho que ter uma função
Na verdade, eu tenho que ter uma variável, mas vamos fazer assim. Função para atendimento à interrupção. Então, lembrando, quais são as características dessa função? Não retorna nada, né? Conta pulsos, eu vou chamar. Não tem parâmetro. Essa é a característica de uma função para atendimento a interrupções. O que eu vou fazer dentro dessa função, basicamente, tá, gente? Eu vou criar uma variável, né? Armazena quantos pulsos de interrupção foram gerados pelo sensor. Então, vou criar uma variável, lembrando que essa variável tem que começar com volatile. Eu não sei quantos pulsos vão ser usados em uma determinada unidade de tempo, então usei a variável maior que eu posso usar inteira, né? Uma assigned long, tá? Vou chamar aqui de contador. Ok? E aqui, simplesmente, olha só, função, interrupção tem que ser rápida. Então, vocês viram o que eu estou fazendo na interrupção? Só estou incrementando a variável. Tranquilo? Aí eu crio a minha função setup. Na função setup, o que eu vou fazer? Primeira coisa, gente, o pino que eu estou usando para interrupção, ele tem que ser tratado, tá? Então, aqui eu poderia declarar, né? Faltou, de repente, fazer isso. Aqui eu vou botar const byte pino sensor. Lembrem-se que tem que ser um dos pinos válidos, né? Então, só relembrando vocês aqui, né? Quais são nossos pinos válidos? Quais são? Onde é que tá o... Aqui, não. Eu fechei o Moodle. Quais são os pinos válidos? Meu Deus, eu fechei o Moodle. Deixa eu abrir aqui um novo. Sem querer, eu acho que eu fechei. Lembrando aqui vocês quais são os pinos válidos, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação, que aí eu fico alternando para vocês o que vocês estão vendo, que eu acho que fica mais fácil nesse caso. Quais são os pinos válidos que nós temos, tá? Opções. Lembrando, né? Pinos válidos. No Arduino Mega 2560, que é o que a gente está usando. 2, 3, 18, 19, 20, 21. Maravilha? Só o comentário que eu acabei esquecendo de fazer, tá? A interrupção mais prioritária é a 0. Então, imaginem que vocês queiram usar várias coisas com várias interrupções. Imaginem que é uma coisa assim, muita coincidência acontecer, mas pode, tá? Que 3 interrupções sejam geradas, a 0, a 1 e a 2, ao mesmo tempo. Qual o processador atende primeiro? A de menor número. No primeiro ele atende a 0, depois a 1, depois a 2, vocês entenderam? Caso as 3 aconteçam ao mesmo tempo, tá? Então ele segue a ordem. Então eu poderia ter botado no pino 2, por exemplo, se eu quisesse que tivesse a maior prioridade possível. Botei no pino 3, tá? Então tá aqui, botamos no pino 3. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, meu pino de uma interrupção, gente, nunca, jamais pode ficar flutuando. Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma resistência de pull-up interna, tá? Para garantir que em nenhuma circunstância ele fique flutuando, ele fique no ar, tá? Porque pino no ar significa sinal indefinido do ponto de vista elétrico, tá? Naquele pino, para os Atmega, significa que a interrupção seria gerada loucamente, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, né? Garanto que o pino da interrupção nunca fique flutuando. Ok? O que eu vou fazer em seguida? Associo o pino à função de interrupção. Perfeito? Então, vou usar essa função aqui, ó. Attach interrupt. Perfeito? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer qual é primeiro, né? Na verdade, aqui deixa eu escrever. Seria aqui interrupção, função, modo, tá? Então, eu poderia vir aqui e usar diretamente a interrupção. Eu quero a interrupção 1. Então, eu poderia vir aqui e escrever, né? int.1, perfeito? Eu não vou fazer isso, tá, pessoal? Eu prefiro vir aqui e dizer que eu quero usar a interrupção que está vinculada ao pino. Então, digital pin to interrupt. Tá? E vou indicar que eu estou usando o pino sensor. Aí, automaticamente, o Arduino vai converter o pino 3 para interrupção int.1.
beleza? Em seguida, eu tenho que dizer qual é a função que eu quero que seja acionada se a interrupção acontecer. A função que eu quero que seja acionada é a função conta-pulsos, né? Então, eu vou indicar a função conta-pulsos. Por último, eu tenho que dizer qual é o módulo. Lembrando, quais são os módulos existentes. Nível baixo, mudança de nível, borda de subida, borda de descida. Pelo que a gente viu do sensor, eu quero identificar a borda de subida, concordam? Então, vou botar aqui o módulo Rising. Maravilha? Então, aqui eu fiz tudo que eu queria fazer aqui com a minha interrupção, tá? Além disso, gente, só para mostrar o que vai acontecer, eu vou criar algumas coisas aqui, ó. Temporizador auxiliar, tá? Isso daqui é só para vocês conseguirem ver o que vai acontecer. Se bem que eu poderia, primeiro eu vou fazer 100, depois eu mostro como é que eu usaria desse cara. Para que vocês consigam ver, tá? Para visualizar, né? Eu vou usar serial. Serial.begin. Tá? E aí vou criar minha função loop. O que a minha função loop vai fazer? Ó? Sempre que eu quiser mostrar, mostro o contador interrupções. Sempre que eu quiser, interrupções não, né? Interrupções. Sempre que eu quiser mostrar o contador, vocês têm que lembrar que existe aquela chance de eu interromper o código para acionar, para tratar a interrupção e depois voltar para o código. Tá? Então, para evitar quaisquer problemas, sempre que eu quero trabalhar com o valor da minha interrupção, com o valor da variável que a interrupção está controlando, primeira coisa que eu faço é desabilitar interrupções. Então, nesse pequeno trecho de código aqui, entre essas duas funções, eu estou me arriscando a perder a contagem do sensor. Vocês entenderam isso? Desliguei interrupções, liguei interrupções. Então, aqui, ligo as interrupções. Maravilha? Então, desliguei e liguei. E aqui eu só vou fazer uma coisa, tá? Eu vou jogar aquela variável do contador, né? Porque eu quero pegar ela sem que ela sofra nenhuma alteração. E depois que eu voltei a fazer o meu trabalho normal, eu só vou mandar aqui mandar na serial aqui o valor, tá? Então, não é contador, eu vou mandar o valor temp. Então, com isso, eu garanto que a variável temp não vai sofrer modificações, né? Eu vou pegar o último valor de contagem e vou mostrar para vocês. Vou dar um delayzinho aqui de 250. 250 vai ser pouco, um delay de 1 segundo aqui, só para não ficar enlouquecido na tela, tá? Então, tá aqui meu código. Esse meu código já é capaz de trabalhar com interrupções. Deixa eu ligar o Arduino aqui. Aí depois eu mostro para vocês como é que eu vou gerar a interrupção, se vocês estiverem curiosos, tá? É bom ser curioso, né, cara? Aí eu mostro aqui qual é o milagre aqui que eu faço para vocês. Eu vou ter que usar as duas mãos, mas primeiro vamos pela serial. Então, o meu código aqui eu vou gravar. Vou carregar no Arduino, não quero salvar nada, ele está pedindo para salvar, como sempre. Carreguei no Arduino, carregado, né? Está me informando aqui que o código já foi carregado. Vou abrir aqui o monitor serial para olhar as mensagens, né? Então, ele está me mostrando 0, 0, 0, 0, 0. Maravilha? Então, não gerei nenhuma interrupção no sensor, tá? Vou fazer um recurso aqui, gente, extremamente tecnológico, tá? Vou pegar um cartão aqui velho, tá? Vou pegar esse meu cartãozinho velho aqui e vou interromper o sensor, ok? Então, aqui, ó, peguei meu cartão velho aqui. Não vou. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Ó, interrompi o sensor. O que vocês olharam ali na tela serial? Qual é o número que está aparecendo? Me falem ali. 2. Quantas vezes eu interrompi o sensor? Uma vez só e manteve. Então, o que aconteceu aí já? Problema, né? Concorda comigo? Ó, tirei. Tu viu que ele contou também? Contou. Ele tá mais? Ele tá contando? Não, Tá não. Aí, ó, foi para 9. Então não é mais. Vocês estão vendo que é completamente aleatório o comportamento dele? Sim. Agora contou 4. Duas do cartão entrando, 2 do cartão saindo. Então, gente, o que acontece? É justamente aquilo que eu tinha comentado com vocês, tá? Então vamos voltar aqui, ó. O que eu tinha comentado com vocês aqui nessa parte aqui do sensor, ó? Cuidado!
No Shield, muitas vezes, nota-se algum problema de implementação gerando um disparo adicional. Ou seja, uma interrupção pode ser contada várias vezes. O que, que acontece? Para entender o que está acontecendo aqui, basicamente, só com o osciloscópio. Tá? Mas, basicamente, pessoal, o que, que ocorre? Quando o sensor está indo de nível baixo para nível alto, está tendo bounce. Ele está fazendo isso daqui, ó, gente. E está estabilizando, vocês entenderam? Só que o Arduino é muito mais rápido, o Atmega 2560 é muito mais rápido que o sensor. Então, no bounce que ele produz, nessa oscilação que ele produz até estabilizar em 1, ele conta como se tivesse acontecido vários pulsos. Vocês pegaram a pegadinha? É uma sacanagem, né? Aí tu poderia pensar, não, então vamos fazer o seguinte, professor, eu vou trocar aqui, tá? Vamos fechar aqui a serial. Ao invés de eu pegar aqui a borda de subida, só que não tem, né? Vocês vão chegar à conclusão. Primeiro que não tem. Ao invés de pegar a borda de subida, eu vou tentar, então, pegar o nível alto. Aí vocês vão descobrir, primeira coisa, não tem nível alto. Tem nível baixo, mudança de nível, borda de subida e borda de descida. Então, já nos falou, tá? Segundo, continuaria acontecendo o mesmo problema, tá? Porque teria duas idas a nível alto, tá? Então, a gente teria o mesmo pepino. Então, agora, o que, que a gente faz? A gente usa um milagre, tá, cara? Meu milagre aqui, que eu tô em casa, tô sem. Até depois eu descobri que eu tava com protoboard, tá? O que que eu fiz, né? Então, para vocês não se assustarem, né? Isso é uma associação séria, né? Uma extremidade do resistor tá ligada na outra extremidade do capacitor. Vocês conseguem ver aí? Sim? Tá meio fosco aí, mas dá para entender, eu acho. Tá? Cara, deixa eu abrir um outro software, então. Olha só o esquema. Se vocês não entendem, a gente mostra assim, tá? É, eu Cara, acho que foi o que desenhou na aula ali. mas eu vou mostrar aqui. Eu só tenho aqui no Uno, tá? Vou mostrar no Uno aqui para vocês verem rapidinho. Só que sensor aqui não vai ter, tá? Bom, até posso ver, né? Vamos ver aqui. Speed. Não vai ter. Duvido que ele tenha um sensor de velocidade assim prontinho. Tem até os optoacopladores, não, mas não é optoacoplador, isso é optoisolador, tá? Não vai ter como eu mostrar o sensor, mas vocês vão entender aqui, tá? Aqui é só optoacoplador. Passo USB, não é isso que a gente quer. Não é regulador, não é 7.4. Não é... Eu até poderia montar aqui o regulador, mas, cara, não tem necessidade. Vou levar mais tempo que necessário. Então, aqui, gente, só para vocês entenderem, tá? Eu vou rotacionar esse cara e vou movimentar ele. A gente vai usar o pino 3. Só um segundo aqui, para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Então, no pino 3, que é o pino que suportou a interrupção, né? Basicamente, eu estou fazendo essa associação aqui, ó, gente. Uma ponta do resistor no pino 3, resistor ligado no capacitor, tá? Capacitor aterrado. E aí eu posso ter aqui uma indicação de nó. Sensor. P0, né? P0. Aqui. Só inverter isso daqui. Aqui. Então, basicamente, a ligação que está sendo feita é essa daqui. Oh, meu Deus. Agora deu para perceber, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Então, eu tenho um resistor ligado num capacitor. O capacitor aqui está ligado no terra, tá? O resistor no pino do Arduino e a outra extremidade aqui, a união entre o capacitor e o resistor ligado no sensor. Beleza? Sim? Positivo. Tá, maravilha.
Pergunta, como é que eu calculo o valor do R e do C? Cara, vocês têm que calcular o valor do R e do C da seguinte maneira. O R não pode ser muito grandão, tá? Porque senão vocês vão atenuar muito o nível do sinal, tá? Apesar da corrente aqui ser quase desprezível, tá? Então tem alguma atenuação, mas não é muito. Vocês têm a constante de tempo, constante RC, tá? O produto do R vezes o C, perfeito? Na verdade, não nos interessa essa constante de tempo, não nos interessa a frequência, tá? Então, a frequência é o inverso da constante de tempo. Então, é 1 sobre RC. Maravilha? Então, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar 1 sobre RC e vocês vão igualar 1 sobre RC à frequência máxima que vocês queiram. Sei lá, pode botar aí. Imaginem quantas vezes por segundo o sinal vai ser gerado, tá? Digamos que o sinal seja gerado 1000 vezes por segundo. Então, tu botaria 1 sobre RC igual a 1000. Fixa o capacitor. O único cuidado que vocês têm que ter com o capacitor, não pode ser um capacitor polarizado, tá? Não pode ser um capacitor eletrolítico. Então pode ser de nylon, de poliéster, de tântalo, tá? O que eu estou usando aqui, eu acho que é de nylon ou de poliéster, não sei, não dá para ver ali, tá escuro. E aí vocês fixam o valor do capacitor e calcula e pega aqui a resistência. Aí vocês vão me perguntar, Balbino, como é que tu calculou? Eu não calculei, meu. Eu peguei o capacitor que eu tinha em mãos, que eu não sei... Cara, realmente não estou conseguindo ver aqui o valor dele. Se eu botar uma luz, perigo eu conseguir, tá? Mas só para vocês terem referência. O resistor é de 220 ohms. Ok? E o capacitor... Nem tem aqui o valor dele, tá? Teria que olhar em razão da série. Mas deve ser um capacitor de uns 100 nano, 200 nano, 500 nano, um micro estourando, tá? Então é um capacitorzinho de nada. E aí, eu calculei? Não. Vocês vão observar que só de eu inserir esse filtrinho RC, eu já vou eliminar aquele problema que eu mostrei para vocês acontecendo, tá? Então, vou fazer essa ligação aqui, tá? Notem, então, pessoal, que é um filtro. Isso aqui é um filtro que a gente chama de filtro passa-baixa. Por quê? Porque em baixas frequências o capacitor tem uma impedância muito alta, ele se comporta como um circuito aberto, então é como se o sensor tivesse ligado no pino através da resistência. Em altas frequências, ele tem uma impedância muito baixa, consequentemente ele se comporta como um curto. Então todo sinal de alta frequência ele tende a ser aterrado. Então o que significa o bounce, aquela variação rápida, eu elimino, entendeu? Eu não deixo que passe. Eu aterro as oscilações rápidas do meu sinal. Então com isso eu já garanto que funcione direitinho. Fala, Matheus. Ô, professor, faz diferença eu colocar aquele resistor ali mais no caso, para a direita, para o lado da saída de zero? Ou não faz diferença na leitura? Não, o ideal é tu montar desse forma. Não, a grosso modo, pro filtro, não. Tá? A grosso modo, eu acho que não. Acho que vai dar na mesma na prática, tá? Acredito que não tenha diferença. Ok? Fala, Fabiano. Enquanto vocês vão falando, aí eu vou montando aqui agora, tá? Se eu botar um filtro RC desse num contadorzinho desse industrial, funciona também? Porque eu tô com um problema desse na fábrica. Né? Cara, o filtro em si funciona, tu só tem que ver se a atenuação não vai dar problema. Entendeu? Então, assim, o problema não é o filtro funcionar, o filtro funciona. Isso aqui é um filtro de primeira ordem, né? Mas o problema é que ele lê, e daí quando bate o ventilador que as gurias ligam, ele oscila a folha de papel e dá um monte de oscilação e dá um monte de contagem. Ó, se tu quiser, cara, tem 500 mil... não, filtro... filtro passivo. Tem uns sitezinhos aí, talvez não tenha dos passivos, tá? Mas tem sites aí, eu teria que olhar aqui com calma, não me lembro agora. Tá? Que tu já calcula o filtro para a frequência que tu quiser, tá? Na configuração que tu quiser, se quer um Butterworth, um Chebyshev. Mas, em suma, o filtro funciona? Sim, funciona. Se ele vai resolver o teu problema, depende do filtro. Entendeu? Eu vou calcular e vou botar para ver o que acontece. Tá? Se ele não funcionar, o que eu te diria? É meramente questão... Deixa eu ver qual é o fio que eu tenho que ligar agora, certo? Precisa, claro. Se ele não funcionar, provavelmente ou atenuou demais, tá? Ou tu teria que botar um filtro de ordem maior, um filtro mais agressivo, para assim dizer, tá? E aí tem sitezinhos que já te entregam o circuito do filtro. Então, como não é aula entre nós, é meramente uma questão de tu resolver um pepino teu, tu calcula o filtro através de um site desse.
Botei aqui o capacitor, tá, gente? O resistor. Então, deixa eu botar de volta lá no pino 3. Só um pouquinho, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Liguei, tá aqui. Eu tenho que ter mais um fiozinho aqui, macho, é isso. Eu desfiz a minha montagem aqui, né, anterior. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui, o que eu liguei aqui agora. Tá, o capacitor tá aterrado, o resistor tá no sensor, que beleza, é isso mesmo. E a outra ponta tá aqui, então tá certo. Só um pouco. A outra ponta que eu tenho que ligar ali, o meio, né, o nó central. É que eu tirei o fio ali antes, eu tava olhando, cadê o ponto de ligação? Cara, mostrar isso daqui para vocês vai ser difícil, tá? Mas se baseiem, por gentileza, no esquemático, tá? Ok? Porque senão a montagem aqui feita em modo aranha não funcionará. Então vocês têm que fazer esse esquemático, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou o nosso carinha agora. Então vou abrir o monitor serial. Tá? Vocês estão vendo ali que o contador está zerado. Maravilha. Mágica. Se nada ficar com mau contato, é óbvio que existe uma chance alta. Mas olha a mágica. Botei o cartão. Tirei o cartão. Continuou. Tá funcionando, gurizada? Ah, né? O que um filtro não faz, né? Aí. Beleza? Só a borda de subida, né? Quando eu insiro, ele conta, estão vendo? Quando eu tiro, não, né? Quando eu insiro, ele conta. Quando eu tiro, não. Deu para captar a ideia? Positivo. Viram o efeito que fez uma mera resistência, um mero capacitor? Cara, se vocês tiverem problema em conseguir um capacitor, agora eu mexi aqui nos fios, ele contou um monte. Esquece que foi mau contato, tá? De novo, né? O pino não pode ficar flutuando. Deu alguma mau contato aqui, ele enlouqueceu. Gurizada, vocês conseguem componentes? Se vocês moram aqui em Canoas, tem uma lojinha ali na Boqueirão, tá? Que aí tu vai lá e compra um resistor e um capacitor. Se não, ali na Alberto Bins, ali vocês compram, em qualquer loja de eletrônica, ali vocês compram isso, tá? Não precisa mandar vir pela internet. Vocês precisam de um capacitor e um resistor. Coisa que vocês pegariam no laboratório facilmente, mas aqui não tá tudo fechado, né? Então é o jeito que eu posso indicar para vocês. Bom, imagina que vocês quisessem ver isso daqui. Quantas interrupções por segundo? Então, o que eu faria? Só para acabar essa parte aqui, né? Então, temporizador auxiliar. Eu vou implementar um timer. Marca. Vou botar aqui. Inicio o temporizador. E agora eu vou fazer marca igual a minis. Maravilha? E aqui eu vou fazer toda essa rotina nossa aqui de acordo com o computador, ó, com o interruptor. Então, com temporizador, perdão. Milhas, menos marca. Digamos que eu queira fazer de segundo em segundo, tá? Agora nem delay eu preciso dar, tá? Posso até remover esse delay aqui. E aqui, inclusive, eu poderia fazer agora esse daqui, ó. Peguei o contador, eu quero agora zerar o contador. Então, isso daqui me daria quantos pulsos eu teria em um segundo. Daqui para calcular RPM, vocês entendem que é fácil, né? Basicamente. Mas pai, eu não quero trabalhar de um em um segundo, eu quero ser mais rápido. Então, bota de meio em meio. Vocês podem determinar o intervalo, vocês entenderam? Eu vou botar de um em um segundo aqui só para vocês entenderem, tá? Então, aqui eu vou dar o print. Agora eu vou fazer aqui bonitinho. Serial.print. Então, aqui eu vou ter, né? Pulsos. Assim. Pulsos por segundo. Aqui eu vou fechar.
Então, aqui eu vou fazer agora associado em suma. Eu só vou olhar esse meu contador aqui de interrupções da minha maquineta aqui, uma vez por segundo. Em razão disso, eu posso calcular a velocidade, posso fazer o que eu quiser. Calcule a velocidade em rotações por minuto, né? Calcular aqui por rotações por minuto é fácil, né? Se eu tenho as rotações por segundo, para eu calcular as rotações por minuto, eu faço o quê, gurizada? Multiplica por 60. Então, acabou, né? Tá resolvido o problema. Se fosse de meio e meio segundo, multiplicaria por 120, né? Se fosse a cada décimo de segundo, e assim a gente vai, multiplicaria por 600, e assim vocês conseguem calcular a velocidade do jeito que vocês quiserem, a velocidade instantânea, a média, o jeito que vocês quiserem calcular, e vocês calculam, tá? Deixa eu mostrar aqui que vai funcionar bonitinho. O que faltou aqui eu fazer? Ah, faltou parênteses. Seção invertida do parênteses. Aí não funciona. Carregou. Deixa eu mostrar aqui a nossa porta monitor serial, tá? 0 pulsos por segundo, ó, que bonito, né? 0 pulsos por segundo. Agora eu vou tentar fazer aqui, ó. Uma interrupção. 1 pulso por segundo, ó. Vou gerar várias aqui. Ó, vocês estão vendo aqui que ele vai zerando. Estão vendo aí, ó? Tô tentando fazer aqui o mais rápido possível com o cartão, tá? Motorzinho de vocês, gente, não vai gerar uma coisa muito mais espetacular que vocês estão vendo, tá? Esses motores aí, tipicamente, eles vão conseguir atingir, sei lá, estourando 15.000 RPM, tá? Aí tu vai pensar assim, mas 15.000 RPM é muito, é pouco. Cara, 15.000 dividido por 600, ele vai gerar 250 contagens por segundo. Para o processador isso não é nada. Maravilha? Então deu para entender aqui?